Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais esse vídeo. Hoje eu quero conversar com você que vai fazer a primeira fase do exame da OAB. Sabe o que eu vou te contar hoje? Quais são as matérias mais cobradas pela banca na prova da primeira fase? E ainda vou te dar os artigos que você precisa saber, que você precisa estudar para fazer 11 pontos em Direito e Processo do Trabalho lá na sua prova. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista no exame da OAB, ajudo um monte de alunos a ser aprovado no exame da OAB com o direito do trabalho. Se você ainda não está me seguindo nas minhas redes sociais, não faz isso não, vai lá. Me segue lá no Instagram, @prof.AnaPaulaLucas, no YouTube, professora Ana Paula Lucas, porque é através desses canais que eu trago um conteúdo atualizado, aulas gratuitas, tudo para te ajudar a ficar livre do exame da ordem. Vamos lá então? Quem eu quero falar com você hoje? Os assuntos mais cobrados na prova da primeira fase. Hoje vai ser apenas uma parte deles e aí no próximo vídeo eu vou trazer uma outra parte. E hoje nesse vídeo eu vou falar especificamente de direito material, direito do trabalho. Olha só, eu fiz um levantamento aí das últimas 10 provas da primeira fase do exame da OAB e eu posso te garantir que o que eu falar para você aqui hoje pode estar na prova que você irá fazer. Tem um assunto número 1, vamos lá, vamos hoje ver 5 assuntos, tá? Assunto número 1, teletrabalho. Se você pegar as últimas provas da OAB, né, as 10 últimas provas, e for lá olhar, você vai ver que vai ter lá uma questão de teletrabalho. Se eu não me engano, foram 4 provas em que veio uma questão sobre o teletrabalho. O teletrabalho, ele tem previsão na CLT a partir do artigo 75A e vai até o artigo 75E. O que é de mais importante, prof, eu preciso estudar sobre o teletrabalho, né? Então eu vou passar com vocês aqui alguns pontos importantes. O teletrabalho, ele é aquele trabalho realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, com o uso de tecnologia, de informação e comunicação, tá? Então, na maior parte do tempo, esse empregado está fora das dependências do seu empregador. Segundo ponto importante é a troca do regime, né? Seja de teletrabalho para o presencial, seja do presencial para o teletrabalho. Quando essa troca ela é feita de comum acordo entre o empregado e o empregador, basta que eles acordem, né? Que eles cheguem a um acordo em relação a isso, ok? E aí tudo bem, eu posso sair do teletrabalho e ir para o presencial e vice-versa. Todavia, se essa alteração do regime de teletrabalho para o presencial for feita por determinação do empregador, esse empregado deverá ter aí um período de adaptação que deverá ser de no mínimo 15 dias, ok? Uma outra coisa que a banca já trouxe sobre o teletrabalho diz respeito às despesas que o empregado tem quando realiza o seu trabalho na sua residência, por exemplo. E aí, quem é que deverá arcar com essas despesas? Então, a CLT, ela diz que isso deverá ficar especificado no contrato de trabalho. Então, empregado e empregador devem também conversar, chegar a um consenso e especificar no contrato quais são as despesas que serão arcadas pelo empregador e se essas despesas serão arcadas pelo empregador, ok? Teletrabalho, então, um dos assuntos mais cobrados pela banca. Fique atento, vai do artigo 75A ao artigo 75E da CLT. Marque aí na sua CLT para você lembrar de fazer essa revisão. Bom, um outro assunto
que é assim, o concurso de cair na prova, é o tema de remuneração e salário, né? Teve uma das últimas provas aí que vieram duas questões de remuneração e salário na mesma prova. E normalmente em todas as provas vai ter uma questão sobre esse assunto. Dentro desse tema, nós temos a situação das verbas de natureza salarial, né? E aí, normalmente, a banca, ela gosta de te perguntar se uma ou algumas determinadas verbas irão integrar a remuneração do empregado para todos os efeitos, né? E aí, o que eu posso dizer para você? As verbas que possuem natureza salarial, elas integram a remuneração do empregado para todos os efeitos. Ah, prof, não estou entendendo isso direito. Mas eu te explico. Elas vão gerar reflexos no valor de outras verbas. Então, quando você for calcular, por exemplo, o 13º salário, as férias, o recolhimento do FGTS, essas verbas que possuem natureza salarial, elas servirão como base de cálculo para o cálculo dessas outras parcelas. O artigo 457 da CLT, no seu parágrafo 1º, estabelece quais são as verbas de natureza salarial. Então, ele fala: salário fixo, as gratificações legais e as comissões possuem natureza salarial. Por outro lado, no seu parágrafo 2º, do mesmo artigo 457, a CLT traz algumas verbas que são verbas de natureza indenizatória e, portanto, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao salário desse empregado para nenhum efeito. Exemplos: ajuda de custo, prêmios, diárias de viagem, abonos, ok? O vale alimentação, né, desde que não seja pago em dinheiro, tá? Então, esse artigo 457 da CLT, você vai também marcar ele aí para mim, porque ele pode ser objeto da sua próxima prova. Em relação ao tema remuneração e salário, um outro assunto que vem sendo bastante cobrado diz respeito aos descontos, né? Eu posso descontar o que no salário do empregado? Então, nesse sentido, nós temos o artigo 462 da CLT, anote ele aí também, artigo 462 da CLT, que diz que é proibido descontar qualquer valor do salário do empregado, com exceção dos adiantamentos e daquilo que está previsto em convenção ou acordo coletivo. Por outro lado, nós temos alguns descontos que são chamados de descontos legais, porque estão previstos em lei. É o caso do Vale Transporte, é o caso do Imposto de Renda, é o caso do INSS, ok? Então, esses descontos, ok, tem previsão legal, eu posso fazer. Existem outros tipos de descontos que são permitidos apenas com a autorização do empregado, que está presente na súmula 342 do TST. Quais são eles? Previdência privada, seguros, planos de saúde, entidades recreativas, tá? Então, nessas hipóteses, o empregador poderá proceder a esses descontos, desde que isso esteja previsto em um contrato, desde que o empregado tenha dado o seu consentimento para isso. E por fim, ainda em relação aos descontos, é importante que vocês entendam que quando o empregado traz algum tipo de prejuízo ao seu empregador, mas esse prejuízo é causado de forma culposa, o empregador só poderá descontar o valor dele se tiver também a sua concordância. E essa concordância normalmente estará prevista no contrato de trabalho. Se for um tipo de ato doloso do empregado que trouxe algum tipo de prejuízo ao seu empregador, aí o empregador pode sim realizar esse desconto. Então, número 2, tema